Olá, estamos na lição 12 e esse é o vídeo 2, a parte 2 da lição 12. Tratamos então sobre os pronomes possessivos, meu, minha, nosso, nossas, teu, tua, dele, dela e assim por diante. Então nós tínhamos visto no vídeo passado uma tabelinha comparativa, né, do português com o inglês, e agora nós vamos ver em detalhes e exemplos de cada um desses itens aqui da tabela, certo? Para a primeira pessoa do singular, nós já vimos, que é o meu, minhas, meus e minhas. Tudo isso é my, né? Se você quiser voltar, está aqui, ó, no item 12.3. Então vamos adiante, vamos para a segunda pessoa do singular. Então vamos ver o caso da segunda pessoa do singular, onde também existe variação segundo a coisa possuída. Se a coisa possuída é masculino e singular, então é teu. Então eu posso dizer assim, Renato, o teu relógio é caro. Se é masculino e plural, posso dizer, Renato, os teus celulares são caros. O Renato só compra coisa cara, né? Deve ter dinheiro, então. Se a coisa possuída é feminino e singular, então a gente diz a tua. Renato, a tua unha está quebrada. E se for feminino plural, Renato, as tuas unhas estão quebradas. Então, em português nós temos teu, teus, tua e tuas, variando de acordo com a coisa que se é possuída, com a coisa que é possuída pelo sujeito, não é? Em português, também existe a opção, caso a gente queira ser mais respeitoso ou formal, de usar o grupo do seu, né? Seu, seus, sua e suas. Então, eu vou dizer assim, Renato, o seu relógio é caro. Renato, os seus celulares são caros. Renato, a sua unha está quebrada. Renato, as suas unhas estão quebradas. Em inglês, não existe nada disso. Só existe your, para tudo. Your. Não existe outra forma, né? Nada que seja mais formal, mais respeitoso, e também não existe nenhuma variação de acordo com a coisa possuída. Então, todos esses exemplos que nós vimos aqui ficariam assim. Renato, your watch is expensive. Renato, seu relógio é caro. Renato, your watches are expensive. Renato, os teus celulares são caros. Opa, aqui eu botei, né? Cell phones, vamos arrumar ali. Então, Renato, your cell phones are expensive. Renato, a tua unha está quebrada. Renato, your nail is broken. Renato, as tuas unhas estão quebradas. Renato, your nails are broken. Então é tudo your, né? Fica bem mais fácil do que em português. Quer dizer, imagina um estrangeiro tentando aprender isso aqui, né? Imagina um americano tentando aprender. Começando que, bom, em inglês não tem diferença, não tem gênero masculino e feminino. Agora, declinar pronomes possessivos de acordo com o gênero da coisa, sendo que no idioma deles nem tem gênero, deve ser uma tarefa bem difícil para eles aprender isso aí, né? Ainda bem que nós estamos no caminho contrário, né? Mas nós vamos encontrar muitos outros problemas para aprender o inglês, como vocês vão ver mais adiante. Bom, vamos ver agora o caso da terceira pessoa do singular, que é esse caso aqui, né? Para ele e para ela, quais são os pronomes possíveis. Em português, como nós sabemos, nesse caso aqui, não existe variação de acordo com a coisa possuída. O anel dela é caro. Os anéis dela são caros. A maquiagem dela é boa. As maquiagens dela são boas. Veja aqui, não interessa se a coisa é masculino ou feminino, plural ou singular, sempre continua sendo o dela, né? Só que a ordem da frase é uma ordem própria, né? Sempre a coisa vem antes do pronome. Então, em inglês é ao contrário, tá? Não existe variação também, né? Como sempre, não existe variação segundo a coisa possuída, e nesse caso
é igual ao português, onde também, nesse caso, não tem variação, mas o pronome vem antes. E o dela, em inglês, é her. Então, se eu quiser dizer o anel dela é caro, her ring is expensive. Os anéis dela são caros, her rings are expensive. A maquiagem dela é boa, her makeup is good. As maquiagens dela são boas, her makeups are good. Ok? Então, como eu falei, perceba que em inglês o pronome vem sempre antes da coisa possuída. É o contrário do inglês, né? Em português nós temos o anel e depois dela. Em inglês nós temos o her e só depois o ring. A ordem é outra, mas isso você vai automatizar com o tempo, né? E para o masculino, né, é a mesma coisa, só que é his. Então a tradução de dele em inglês é his. Então o dedo dele é torto. His finger is awry. Os dedos dele são tortos. His fingers are awry. A filha dele é jovem. His daughter is young. As filhas dele são jovens. His daughters are young. Então, não existe variação também em inglês. Nesse caso, né, é igual ao português e apenas a ordem é que muda. Em inglês também temos o pronome possessivo para o neutro, né? Por exemplo, se estamos falando de um animal ou de uma coisa, é esse o pronome que nós vamos usar, é o its, certo? Então vamos imaginar que nós estamos falando do meu carro, né? Aí eu vou dizer assim, o pneu dele é bom, então eu vou dizer its tire is good. Os pneus dele são bons, its tires are good. Veja que só passou aqui para o plural a palavra pneu, né? Em inglês. A porta dele, a porta do carro, né? A porta dele está amassada. Its door is dented. As portas dele estão amassadas. Its doors are dented. Então, né, segue esse padrão aqui, né? Só que para, então, feminino, né, o dela é her. Para o masculino, dele, é his. E se é alguma coisa inanimada ou animais, its. Ok? Então, no próximo vídeo, vamos começar com as pessoas do plural. Vejo você lá. Até mais.